No programa Lições da Bíblia de hoje, nós vamos falar sobre a capacitação que o Espírito Santo nos dá para testemunharmos para outras pessoas. Será que existe alguma atuação do Espírito Santo que ele não possa realizar? O que nós devemos fazer para receber o Espírito Santo na nossa vida? Tudo isso agora aqui no Lições da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Estamos no 5º tema dessa temporada, desse trimestre, onde estamos estudando sobre o relacionamento, a intimidade de falarmos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. E o tema geral que você tem acompanhado com a gente é Fazendo Amigos para Deus. Eu vou mostrar para você que está chegando agora, esse é o nosso guia de estudos. Esta é a base do nosso estudo aqui, dos temas a serem apresentados. Nós estamos na 5ª semana, não sei se você percebeu aqui, mas tem uma imagem muito bonita de alguém testemunhando para um amigo acerca de Jesus. Na semana anterior nós estivemos falando aqui sobre o poder da oração intercessória, a gente orando uns pelos outros. E nessa semana nós estaremos falando sobre o 5º tema, que é a capacitação do Espírito para testemunhar. É o Espírito Santo que age em nós, é através da atuação dele é que nós testemunhamos e falamos para as pessoas através desse ministério maravilhoso de Cristo Jesus. E nós temos aqui hoje alguns amigos conosco, o pastor Josias Silva, que esteve na semana passada também. Pastor Josias, é bom tê-lo mais uma vez com a gente aqui, viu? Alegria estar de novo aqui para nós estudar um pouquinho mais do guia desse trimestre. Tá joia. Muito obrigado, pastor Josias. Pastor Hared também, seja bem-vindo, pastor Hared. Obrigado, pastor Fábio, é um privilégio sempre compartilhar a palavra de Deus. Tá joia. A gente vai falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a atuação do Espírito Santo, mas antes eu gostaria muito que você orasse junto com a gente, abrisse o seu coração e falasse mais uma vez com o nosso grandioso Deus. Pastor Hared, pode orar para a gente nesse momento, por favor? Nosso bom Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que envolve o poder do Teu Espírito Santo, trabalhando entre nós para cumprir a missão de fazer mais amigos e trazer pessoas para o Teu reino. Pai, nos abençoe nessa reflexão, nesse estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E a cada semana você tem percebido que tem alguns pastores aqui que estão apresentando a temática da semana. Tivemos alguns anteriores a mim, posteriormente alguns outros colegas também. E essa semana vamos falar justamente sobre a atuação do Espírito Santo na nossa mente, na hora da gente falar de Jesus para as pessoas. Eu quero começar com uma reflexão para você aqui, sem se esquecer de algo muito importante. Sem o Espírito Santo nós somos frios, nós somos incapazes. É o Espírito Santo quem capacita a você e a mim para testemunharmos no tom certo, da maneira certa, para atingirmos de fato o coração das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu queria já convidar os amigos, pastor Josias e pastor Hared, que estiveram semana passada aqui, para explorar um pouco mais esse assunto. E pastor Hared, fala um pouquinho para a gente, já explorando o tema dessa semana, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Esse é o tema central aqui dessa semana. Com o retorno de Jesus, ele prometeu que o ser humano não estaria sozinho. Quando Jesus voltou para o céu, saiu da terra, e esse não estar só seria justamente a presença e a atuação do Espírito Santo também. Vamos começar a explorar esse tema. Com a vinda do Espírito Santo, o que se tornou diferente na vida dos cristãos, daqueles que tinham um encontro com Jesus e agora passaram a ter um encontro com o Espírito Santo? É interessante observar aí na Bíblia que o Espírito Santo é um representante de Jesus. É como que se Jesus estivesse aqui, mais omnipresente, ou seja, esteja em qualquer lugar. O nome que aparece na Bíblia para o Espírito Santo, que Jesus dá para ele, é o Paráclitos. E o Paráclitos também é usado por o apóstolo João, uma das epístolas dele, para falar de Jesus. Então, Jesus é o Paráclitos, mas também o Espírito Santo é o outro Paráclitos. É esse outro Paráclitos que compartilha a mesma natureza, as mesmas qualidades de Jesus. É o Espírito Santo, esse Paráclitos, que ia estar conosco. E o Paráclitos, um termo grego, né? É o termo grego, sim. E esse Paráclitos é traduzido como alguém que está ao lado de nós, ou alguém que está ao lado de alguém. Então, isso quer dizer que se antes Jesus estava ao lado dos seus discípulos,
Mas Jesus estava ao lado de 12 discípulos. Mas Jesus era de carne e osso. Ele não poderia estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Mas com a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo fazia presente ao nosso Jesus, em todos os lugares, ao nosso lado, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos relembrar a palavra de Deus, para inclusive convertir nossos corações. Então, os discípulos se encontraram com Jesus, mas esses foram os primeiros discípulos. Os discípulos que continuavam sendo convertidos, agora se encontravam com o Espírito Santo, que era a presença de Jesus também no meio deles. Mas o Espírito Santo ia a capacitar a eles para cumprir a missão de conquistar o mundo para Jesus. Agora, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente percebe que na mente de muitas pessoas, às vezes vem aquela sensação, impressão que o Espírito Santo vem para trabalhar com sentimentos, né? Com as emoções, e tem que deixar as pessoas mais sensibilizadas, e o agir, as pessoas se jogarem, as pessoas reagirem à presença do Espírito Santo. Mas será que, pastor Josias, quando a gente começa a perceber biblicamente esse conceito, à luz aqui também do nosso guia de estudos, o Espírito Santo ele vem trabalhar mais com a emoção, mais com a razão? O que o guia de estudos vem falando sobre esse assunto aí? O Espírito Santo, como foi colocado aqui, ele é Deus. Né? Ele é Deus, Deus Espírito Santo. E a função dele, muito destacada essa semana aqui pelo guia, é essa questão de nos capacitar para testemunhar de Jesus. Veja, os discípulos aqui, eles tinham uma missão tremenda. Imagina só, 12 discípulos com a missão de evangelizar o mundo. Tudo bem que naquela época o mundo era menor em termos de população do que é hoje, mas só que eles não tinham tecnologia nenhuma, eles não tinham meios de comunicação, nada. E eles tinham essa missão de evangelizar o mundo através do seu testemunho. E aqui então entrou a função do Espírito Santo, quando Jesus disse que iria deixar com eles esse Consolador, esse Paráclitos, para que estivesse ao lado deles nessa jornada, nessa missão tão importante que eles tinham de conquistar o mundo para Cristo. E realmente nós vemos aqui a função do Espírito Santo preparando corações de pessoas para receber o Evangelho, para receber o testemunho daqueles servos de Deus ao ali proclamar a mensagem na sua época. E é interessante notar também que o tipo de relacionamento que o Espírito Santo ia ter com os discípulos, com os cristãos, era um relacionamento pessoal. Sim. Porque o Espírito Santo é Deus, mas também é pessoa. É uma pessoa divina. Então, quando nós lemos aí a palavra em João 14, João 15, João 16, vemos que o apóstolo João usa muito palavras de termos pessoais. Por exemplo, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo testemunha, o Espírito Santo convence. Então, são termos que expressam um relacionamento pessoal. Não são termos que expressam relacionamento místico. Não é uma possessão do Espírito, uma agir assim, de emoções e sentimentos somente, não. É um agir baseado na palavra, baseado em termos pessoais, de convencimento mesmo. Ou seja, dá para perceber que o Espírito está trabalhando com nossa razão, nosso cérebro, para pensar e para decidir, não é? É mais ou menos assim. E é interessante que, né, como o pastor colocou agora aqui, que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente, nosso coração, para nós termos para aguçar nossa percepção de pessoas que estão sensíveis à palavra de Deus. Não sei quantos de nós que já sentimos esse sentimento, vamos colocar assim, né, ou essa sensação de que você parece que deve falar com tal pessoa, falar com alguém. É o Espírito Santo agindo em nós para que nós, nos usando como uma ferramenta, a gente possa atingir aquelas pessoas que talvez precisam naquele momento de uma palavra de conforto, né, de alguma orientação espiritual, enfim, é o Espírito Santo trabalhando em nós para que nós sejamos sensíveis
as situações do dia a dia. Interessante a gente perceber nesse sentido que tanto o Espírito Santo atua naquele que vai comunicar, Exatamente. quanto naquele que vai receber a mensagem também, né? Então, o processo da evangelização, da mensagem, é todo vinculado à presença do Espírito Santo, né? Exatamente. Agora, qual que era a relação também do Espírito Santo com o evangelho daquela época, né? No guia de estudo a gente começa a perceber no domingo aqui que existe uma relação muito forte do Espírito Santo com a pregação do evangelho, né? Como é que foi essa atuação do Espírito Santo logo que Jesus subiu ao céu? Qual que foi o resultado disso ali no dia a dia dos apóstolos, dos discípulos, pastor Hared? Pela abrangência do território que eles tinham que pregar, não dá para pensar que somente os seres humanos poderiam atingir todo esse mundo, todo esse território. Então, por isso Jesus proporcionou essa promessa, para que os discípulos tomassem essa promessa. E eu acho que, pelo que nós podemos ler na Bíblia, os discípulos acreditaram mesmo nessa promessa. Porque a Bíblia começa no livro de Atos, que os discípulos estavam orando para receber o Espírito Santo. Eles acreditavam em que Jesus ia enviar esse Espírito para que eles fossem capacitados para poder conquistar o mundo. Então, não vamos ter um resultado grande na pregação sem a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo está conectado realmente com a pregação da palavra, porque o mesmo Espírito que revelou essa palavra é o mesmo Espírito que vai guiar os homens para levar essa palavra ao mundo. Sim. Isso aconteceu naquela época e acho que também nessa época vai acontecer o mesmo. É interessante aqui que, na verdade, a Bíblia coloca, né, que o Espírito Santo convence as pessoas da situação pecaminosa que elas estão, ou que nós estamos como pecadores. Em outras palavras, não somos nós como pastores aqui, ou a Rede Novo Tempo, com toda a tecnologia que nós temos aqui, as antenas, né, os satélites, não somos nós que convertemos, que transformamos as vidas das pessoas por nós mesmos. É a atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas que recebem a mensagem através de nós, que elas sim têm a sua vida transformada, mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Eu queria até que o pastor Hared mencionasse sobre isso mesmo, a atuação do Espírito Santo e a nossa atuação. Como é que é isso? Um detalhe importante, pastor Fábio, aí, é que quando nós lermos João capítulo 15, verso 26, diz que o Espírito ia testemunhar ao mundo. De quem? De Cristo. Sim. Mas Jesus também fala, dizendo assim, assim como o Espírito vai testemunhar, vocês também vão testemunhar. É o Espírito que vai trabalhar através de vocês para testemunhar. E aqui a lição fala dizendo, testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus. É isso. Jesus no centro, o Espírito testemunha de Jesus, nós também testemunhamos de Jesus pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, eu creio que pode haver muita dificuldade, às vezes, em nosso meio, né, no meio cristão ou não, da gente não entender de fato as funções, né? Determinar que muitas vezes é a minha atuação que vai convencer a pessoa, que vai converter a pessoa. A gente pode perceber já nesse início, pastor Josias ou pastor Hared, fiquem à vontade aí, a gente pode perceber já essa distinção entre a minha atuação e a atuação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo com a atuação dos discípulos também. Nós podemos ver isso no guia de estudos e ver na Bíblia também, essa diferença? Como o pastor colocou aqui, por mais que o Espírito Santo é quem convença a pessoa, ele que atua na vida, preparando o coração para receber a mensagem, e na do mensageiro, para ter a sensibilidade de falar as palavras certas, de colocar a palavra certa na nossa boca ou na boca de quem for passar-lhe a mensagem. É importante, sim, a nossa atuação como testemunhas, como ferramentas nas mãos do Espírito Santo. Veja, obviamente que chegará um tempo que a Bíblia fala que até as próprias pedras falarão, se nós não testemunharmos, se nós não fizermos nosso trabalho. Mas é importante para nós, para o nosso crescimento espiritual também, nós testemunharmos, sermos esse agente que o Espírito Santo nos use para alcançar mais pessoas para Cristo. Ok.
Nós estamos falando sobre, então, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, na vida e no ministério de cada um de nós. E após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, né? Será que é uma igreja bem elaborada, bem estruturada, uma igreja com os melhores louvores, pregadores, que vai de fato atingir o coração das pessoas? Através do Espírito Santo a gente percebe que não é bem assim. A gente vai explorar um pouco mais esse assunto aqui no Lições da Bíblia. É um rápido intervalo e a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco aqui do Lições da Bíblia, falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida daquele que quer levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Tanto a atuação na vida daquele que leva, quanto aquele que recebe a mensagem também. É tudo baseado na palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, e o centro é o agir do Espírito Santo. E nós estamos apresentando aqui hoje dois colegas, para você que ainda não os conhece, os pastores, pastor Josias Silva, pastor Hared também, eles estiveram na semana passada. E para você que está assistindo nessa semana, eu gostaria de apresentar nesse bloco o pastor Hared, falando um pouquinho mais sobre a função dele, ele que atua aqui na Novo Tempo. Pastor, de que país que você é? A gente percebe sua fala diferente aí. Semana passada a gente não falou sobre isso. Você vem de onde? E fala um pouquinho para que veio aqui ao Brasil, pastor. Tá. Vou cumprimentar a todos os nossos amigos que estão aqui conosco. Eu sou do Peru, país aqui pertinho, né, do Brasil. E estou aqui nesse lindo país, na Novo Tempo, trabalhando com a Escola Bíblica. Escola Bíblica é esse departamento que dentro da Novo Tempo se encarrega de fazer os estudos bíblicos, atender as pessoas que entram em contato conosco pedindo ajuda, um conselho, uma oração. Então, é esse departamento que se encarrega de atender. Só que minha função é com os países hispânicos. Temos 7 países hispânicos, 7 diferentes administrações de Novo Tempo e também da Escola Bíblica, e com eles nós coordenamos o trabalho para atender melhor as pessoas que entram em contato com a Novo Tempo, né? E também apresentando o Lugar de Paz em espanhol também. Isso, né? E também, pastor, nós apresentamos esse lindo programa, Lugar de Paz em espanhol. Muitas pessoas fazem seus pedidos de oração e aí estamos nós para atender essas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais do pastor Josias aqui, mas eu queria já começar, já que eu estou conversando com o pastor Hared, uma pergunta aqui sobre a atuação do Espírito Santo, pastor. Como é que a gente pode encontrar no livro de Atos, né, essa atuação do Espírito Santo, tanto no ambiente cristão ali, quanto daqueles que não conheciam ainda a mensagem de Cristo Jesus? Lendo Atos, a gente chega ao quê? Bom, o livro de Atos poderia ser melhor falado como livro de Atos do Espírito Santo, porque é um livro realmente que mostra como o Espírito Santo trabalha com a igreja, como o Espírito Santo trabalha para capacitar, para treinar, para conduzir e guiar a igreja daquela época, levando a palavra de Deus. Agora, essa relação entre Espírito Santo e a igreja é uma relação bem próxima, porque a igreja é a igreja dele, é a igreja de Deus, é a igreja do Espírito Santo. E como é a igreja dele, ele vai levar a igreja a ter sucesso no final. E esse sucesso é o que vemos no livro de Atos. Vemos números, quantidades, vemos resultados, vemos como a liderança da igreja toma decisões guiados pelo Espírito Santo. Vemos conversões, poderosas conversões, pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na igreja nos seus inícios. Eu acho que nessa época também é o mesmo Espírito que atuou, que agiu naquela época, é o mesmo Espírito que está agora conosco, nesse tempo. Pastor Josias, como é que a gente consegue enxergar no livro de Atos, né, a intenção de Lucas ao escrever esse livro, a intenção dele em explorar a atuação do Espírito Santo? Será que a gente consegue, pelo menos, tentar entender o que Lucas queria dizer ao escrever esse livro? Veja, na época que foi escrito ali o livro de Atos por Lucas, a igreja estava começando. A gente pode ver ele assim, uma igreja apaixonada, uma igreja que tinha a missão latente no coração, uma igreja onde uns ajudavam os outros, existia ali um amor muito puro entre os primeiros cristãos. E nós vemos ali o Espírito Santo atuando no crescimento da igreja.
E vemos aqui realmente, eu diria assim, uma aula de crescimento de igreja. O Espírito Santo, ele indo à frente dos desafios que aqueles primeiros apóstolos e os discípulos tinham, de levar a mensagem a lugares desconhecidos, lugares que eles não tinham ali a fé do povo judeu, e a igreja crescia a cada dia. Igrejas eram plantadas, nós vemos aqui números, como foi colocado aqui pelo pastor Hared, né? Números aqui de, num dia batizava 3.000, outro dia batizava 5.000, gente, aí para aquela época já era, para hoje é bastante, né? Para hoje é bastante, imagina para aquela época, eles estavam ali começando. Sem tecnologia, sem Sem rede nada, social, sem nada, eles não tinham lá um sistema de som que eles reuniam lá, né, 20, 30 mil pessoas num estádio e falavam de Jesus. Não, era ali no testemunho. Então nós vemos realmente ali que era a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que testemunhavam, dos apóstolos, aqueles que falavam, né? Mas também o Espírito Santo indo à frente, abrindo portas, abrindo ali as possibilidades para que a igreja continuasse crescendo e avançando. E naquela época, o apóstolo Paulo fala que praticamente o mundo todo todas as pessoas do mundo, elas ouviram sobre a mensagem de Cristo, sobre o Evangelho. Olha só que poder que foi ali, então, o Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas. Não tem como a gente falar do Espírito Santo sem falar do livro de Atos, né? Ali, de fato, é onde a gente vê a grande atuação do Espírito Santo. E a gente percebe que, ao mesmo tempo que existiam números, né? O pastor Josias mencionou aqui 3.000 pessoas num dia só, ao mesmo tempo o Espírito Santo centralizava muito no indivíduo, né? Na pessoa. Era a pessoa como único para Deus, né? E isso justamente a gente consegue olhar no livro de Atos também, porque constantemente vemos a Paulo falando pessoalmente com as pessoas que estão sendo convertidas. Estão na casa, compartilhando partilhando o pão, estão num lugar, mas é uma evangelização bem pessoal. Então, não somente é uma questão de números, é uma questão também de contato pessoal. São indivíduos que precisam de atenção e no livro de Atos vemos essa individualização da mensagem, do testemunho pessoal, né? E outra, que a gente pode ver, que outras ações, né, que a gente pode ver, pastor Josias, do Espírito Santo atuando ali, né? A gente vê exatamente os dois pontos que vocês mencionaram, o equilíbrio, né? Tanto os números como resultado de um foco muito pessoal. Mas a gente pode perceber no livro de Atos também outras atuações, né, do Espírito Santo. O que a gente pode enxergar mais nesse livro aí? Veja, foi colocado aqui, né? O Espírito Santo ele atuava nessas conversões, eu diria assim, em massa, né? 3.000, 5.000, né? Grandes multidões, mas ele também atuava individualmente. Aqui o Gui até coloca aqui alguns exemplos, né? Do carcereiro, né, de Lídia, onde Paulo, ali o carcereiro de Filipos, Lídia, o eunuco, etíope, né, onde o Espírito Santo ia lá, né, e trabalhava individualmente, né, com aquela pessoa. Então nós vemos realmente que o Espírito Santo ele tem agido na igreja desde os tempos, né, lá da igreja primitiva até os dias de hoje, trabalhando em grandes multidões. E eu até gostaria, talvez, poderia colocar aqui como um exemplo, nós tivemos aqui alguns meses atrás, aqui uma semana especial, na Semana Santa, aqui, via televisão, Novo Tempo, rádio, web, enfim, onde milhares de pessoas decidiram entregar a sua vida a Jesus através do batismo. Mais de 30.000 pessoas. Olha só, o Espírito Santo agindo de maneira poderosa em grandes multidões. Mas com certeza nesse período também teve pessoas que, através do testemunho pessoal, com o seu vizinho, com um parente, com um amigo, também converteram pessoas. E é o Espírito Santo trabalhando então de várias maneiras para que o testemunho possa atingir o crescimento da igreja. E esse trabalho pessoal do Espírito também, podemos observar no livro de Atos, né? Por exemplo, Estevão estava aí... vamos dizer assim, por morrer. Estava por ser apedrejado, mas ele deu um testemunho para as pessoas, guiado pelo Espírito Santo. E quem foi aquele que estava perto de Estevão no momento da morte? Paulo, naquela época Saulo, né?
E o testemunho do Espírito impressionou, impactou o coração de Saulo. Naquela época era Saulo. E depois foi Paulo. Então, como o Espírito Santo agiu na vida de Estevão para impactar a vida de Paulo. Agora também vemos Filipe, como Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo até o carro do etíope. Né? Como ele foi guiado pelo Espírito. Também a gente consegue olhar aí o Pedro, né? Na confirmação da palavra para os gentios, como o Espírito Santo também estava ali, nesse momento, agindo no meio desse momento para converter as pessoas. Agora, pastor, uma outra coisa que é interessante no livro de Atos ainda é como o Espírito Santo agia para, às vezes, indicar até o local onde eles deviam falar. Não, eles tinham planos de ir para tal cidade. Não, mas o Espírito Santo, ele impressionava o coração daqueles discípulos, lá, daqueles apóstolos, para ir para outro lugar, falar isso, falar para aquelas pessoas. Então, assim, o Espírito Santo, ele também, não é que ele tira aí o nosso livre-arbítrio, não é essa a questão, mas ele nos impressiona, né? E nós podemos muitas vezes escutar assim a voz do Espírito Santo na nossa mente, falando claramente onde pregar e às vezes até o que pregar. Quantos talvez pregadores que estão nos assistindo aí já não mudaram de última hora o sermão que eu iria pregar, por exemplo? Acho que nós aqui, né, todos já tivemos essa situação. É o Espírito Santo falando, olha, hoje eu não quero que você fale isso. Fale sobre outro assunto. Talvez vai ter uma pessoa só na igreja que precisa ouvir sobre esse assunto. Então, o Espírito Santo nos impressiona a falar sobre aquilo. E assim acontecia também lá na igreja primitiva. De repente a gente tem uma visão equivocada, né? Porque normalmente as pessoas pensam o seguinte, olha, o Espírito Santo está comigo, de repente algum pregador pode pensar dessa maneira, alguém que tem a familiaridade com a Bíblia, então o Espírito Santo vai agir na vida daquela pessoa assim que eu pregar e a pessoa vai aceitar, mas a gente tem que ter essa disposição também, com né? certeza. Você mencionou aqui que a pessoa que vai pregar o Evangelho, ela também tem que ter a disposição de saber a hora de falar, o momento certo. Ah, não, eu não devo ir por esse caminho, eu tenho que seguir esse caminho. Então, é uma via de mão duplas, né? Agindo tanto na vida do que prega, quanto do que recebe também, né? A atuação do Espírito Santo. Um detalhe, pastor, como para possivelmente preencher tudo que estamos falando aqui, é que o Espírito Santo que trabalhou na igreja daquela época é o mesmo Espírito que está agora conosco. Para fortalecer, para guiar, para capacitar. Às vezes pensamos que nós não temos qualidades, capacidades para falar de Jesus a outros amigos, né? Falando do título da lição desse trimestre, né? Fazendo amigos. E pensamos que nós não somos capazes de pregar ou de compartilhar a palavra de Deus. E até pode ser certo que nós não sejamos capazes, que nós não tenhamos muita inteligência, possivelmente, não sei lá. Mas o Espírito Santo que capacitou esses homens, como Pedro, esses homens que não tinham muita cultura, muita conhecimento sofisticado do mundo da cultura, mas Deus capacitou eles pelo Espírito Santo. Deus também aqui, nessa época, pode nos capacitar para pregar, para falar de Deus, né? Embora não tivéssemos estado na escola ou uma faculdade, mas Deus pode nos usar. O Espírito Santo pode nos capacitar para falar de Deus, para falar da sua palavra. Lembrando que essa palavra foi revelada por o Espírito Santo, né? Agora, muita gente pode questionar também, dizendo o seguinte, pastores, mas eu gostaria de receber o Espírito Santo, eu gostaria de ter essa impressão forte, né? Até o guia de estudos menciona, faz um questionamento aqui, como é que, bem no finalzinho, como é que a gente pode tornar o nosso coração mais aberto, né? Bem no final da lição de terça-feira, embaixo, como é que a gente pode tornar o nosso coração mais aberto para receber o Espírito Santo? Como é que você, pastor Josias ou o pastor Haredi, como é que você diz assim, para quem está querendo receber o Espírito Santo agindo, para que ela possa testemunhar mais, o que eu posso fazer? O que essa pessoa pode fazer? Olha, o Espírito Santo, ele age em nós através da nossa mente. A primeira coisa é isso, nós temos que entender, né? O Espírito Santo, ele, por ser Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos sim que nos abrir
para receber a influência do Espírito Santo. E, logicamente, além do nosso coração aberto para isso, pedir a Deus, pedir o poder do Espírito Santo diariamente através da oração, através do relacionamento com Ele, através da Sua palavra, também devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, para que nós tenhamos essas condições físicas também de receber a impressão do Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente. Então, basicamente é isso, nós temos que nos colocar de maneira receptiva ao poder do Espírito para que nós possamos entender então o que Ele nos fala. Não é uma experiência sobrenatural, onde nós perdemos talvez até a consciência muitas vezes para receber ali, né, uma impressão do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo age em nós de maneira racional, nós entendemos assim. Agora, pastor, para nós entendermos como o Espírito Santo atua no nosso coração, é olhar o livro de Atos, quizá olhando como eles receberam o Espírito Santo. E um detalhe importante é que eles recebiam o Espírito Santo após a oração, após a leitura da Bíblia, após o reconhecimento da sua condição de pecador. Então eu reconheço e me arrependo, não sei se estou falando direito aí. Sim, sim. Isso. Me arrependo do que eu sou, pecador. E eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Então, essas coisas, a oração, a palavra, o reconhecimento da minha condição, estão presentes também ao longo do livro de Atos. E após essas três coisas, e possivelmente algumas outras detalhes que têm que ver com a relação pessoal, como, por exemplo, o amor uns pelos outros, após isso, o Espírito Santo atua, age na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Então, são detalhes que poderiam nos ajudar para receber o Espírito Santo. Tenho que orar, ler a palavra, reconhecer e também tentar perdoar como Jesus me perdoou e tentar me relacionar positivamente com as pessoas que me rodeiam, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, é justamente essa relação, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho, né? Esse tripé que realmente fortalece o viver de um evangelista, daquele que quer falar de Jesus. A gente vai mais uma vez para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Espírito Santo, a palavra de Deus e como você pode testemunhar. Até já. Esse é o programa Lições da Bíblia, onde nós estudamos a palavra de Deus por temporadas, por trimestres assim. Nós temos como guia de estudos esse material que você pode ter em mãos também acessando o site cpb.com.br. E aqui nós temos sempre amigos, pastores, convidados, pessoas que têm apresentado um pouco mais, diluindo da palavra de Deus algumas lições para a nossa vida também. Hoje nós estamos com o pastor Hared, pastor Josias. Na semana passada eles estiveram com a gente falando aqui sobre a oração intercessória e agora falando sobre a atuação do Espírito Santo. Sem se esquecer de um detalhe para você que está chegando agora. Nessa temporada, o tema geral que a gente tem em mãos aqui do nosso guia de estudos é Fazendo Amigos para Deus. Para você conhecer aqui, que você ainda não conhece, quem sabe, o nosso guia de estudos, é essa capa aqui, falando como a gente pode no dia a dia falar do amor de Jesus para as pessoas, você no seu trabalho, na sua vida, não importa. Nós estamos aqui com os pastores. No bloco anterior eu falei um pouquinho sobre a atuação do pastor Hared aqui, para que você que assistiu semana passada, para você que ainda não os conhece ainda, eu queria apresentar agora o pastor Josias. Já estamos na reta final do programa, mas pastor Josias, é importante que as pessoas conheçam um pouco a sua atuação também, né? Pastor Hared é do Peru, ele mencionou, natural de lá, e o pastor Josias é gaúcho. De que lugar do Rio Grande do Sul, pastor? Taquara, lá no Rio Grande do Sul. Taquara, Rio Grande do Sul. E está na Novo Tempo hoje. Com que função aqui, para aqueles que não conhecem ainda? Então, pastor, nós estamos aqui já fazem 5 anos e eu atuo aqui atualmente como diretor financeiro da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós aqui como Rede Novo Tempo, nós temos aí televisão, rádios, a parte de internet, a gravadora, e todas elas têm projetos que dependem de recursos, de dinheiro, e nós analisamos toda essa questão orçamentária aqui da Novo Tempo. Nós cuidamos que com muito carinho dos recursos da Rede Novo Tempo, que nós recebemos aí de maneira tão bondosa, tão espontânea, dos Anjos da Esperança, que nos ajudam, que nos apoiam a cada mês aqui. E essa é a nossa função aqui, junto com os departamentos, junto com as gerências,
ao lado do nosso diretor-geral aqui, o pastor Antônio Tostes. Tá bom. É sempre bom a gente poder conhecer um pouco mais vocês, pastor Josias, pastor Hared, tendo em vista, como mencionei no início aqui, essa temporada nós não temos a presença do pastor Laerte Lanza, porque o período que foi gravado esse programa aqui, nós estávamos em quarentena. Então, a Novo Tempo escolheu apresentar para você aqui, através dos pastores apresentadores da Novo Tempo, o Lições da Bíblia. E os convidados são exatamente pastores que atuam na Novo Tempo em diversas áreas também. E hoje nós temos o pastor Josias e o pastor Hared também. Voltando a falar sobre o Espírito Santo, a atuação dele, no livro de Atos especificamente, a gente pode encontrar aqui alguns outros exemplos, né? Para a gente explorar um pouco mais o nosso guia de estudos, alguns outros exemplos do Espírito Santo usando pessoas, pastor Hared. De repente alguém pode se identificar com algum desses casos, né? Alguém pode estar em casa e falar, poxa, isso aqui tem uma relação mais forte comigo, mas o livro de Atos está repleto de nomes, de situações também, não? Repleto, pastor. Tem muitos momentos nos quais nós podemos olhar como o Espírito Santo trabalha com as pessoas, mas por intermédio da palavra, né? Uhum. Por exemplo, Estevão, quando ele estava ali, no momento que ia ser apedrejado, ele dá um testemunho. Mas o testemunho que ele dá está baseado na palavra. Quase que ele faz um resumo da história de Israel e como Deus guiou o povo de Israel. Ele está usando todo o Antigo Testamento para falar, para expor diante das pessoas que estavam ali julgando ele e para matar ele. Uhum. Ele expor a palavra de Deus. E a palavra e o Espírito Santo estavam nesse momento agindo através do Estevão. Também, por exemplo, quando nós ali olhamos o sermão de Pedro, o sermão de Pedro também é outro momento onde ele fala e prega e ele usa o Antigo Testamento para provar que Cristo Jesus era o Messias. E também Felipe para pregar ao etíope, Felipe explica ao etíope o texto de Isaías 53. Porque o etíope está lendo aí e não entendia. E não entendia ele. Estava lendo aí e não entendia. O que está dizendo? Quem é o servo? Quem é aquele que sofre aí em Isaías 53? E o Espírito Santo trouxe até o etíope a Filipe. E Filipe explicou para ele. Olha aí como os homens que pregam de Deus estão usando a palavra, mas o Espírito Santo está com eles. Então a palavra e o Espírito estão juntos para a evangelização. Agora eu lanço uma pergunta para vocês aqui para a gente pensar, né? Será que uma coisa desassocia de outra? Por exemplo, não está essa pergunta no guia de estudos, mas para a gente refletir. O fato de o agir do Espírito Santo me faz ter que deixar de lado o conhecimento intelectual também, o estudo. Será que são coisas distintas? Será que o fato de eu estudar também, agora pegando o outro lado, será que o fato de eu estudar, conhecer da Bíblia, isso não pode suprir uma carência, às vezes, do Espírito Santo também? Será que cada coisa tem o seu lugar? Como é que vocês enxergam isso? Uma coisa pode anular a outra, a gente depende das duas. Como é que seria para você, pastor Josias? Pastor, veja, como o pastor colocou aqui, né, os apóstolos já usavam a palavra de Deus, eles entendiam que era a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Os escritores eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, da época de Jesus, quanto depois do Novo Testamento. Agora você colocou aí, né, a capacidade de nós de entendermos a Bíblia, a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, está relacionada ao nosso nível intelectual, acadêmico, enfim, né? Acredito que em partes não. Porque nós vemos aí quantas pessoas, eu já conheci pessoas, talvez vocês aí também conheceram pessoas aí, quando atuaram em igrejas, nos distritos, enfim, pessoas simples, às vezes com pouco estudo, mal talvez sabe escrever o seu próprio nome, que às vezes algumas até aprenderam a ler com a própria Bíblia, elas têm assim um relacionamento, um conhecimento de Deus muito profundo. E veja, quando a gente fala aqui que conhecimento de Deus não é um conhecimento teológico, porque a teologia ela é ampla, né? Ela é profunda, ela tem vários aspectos, né? Várias nuances, mas o conhecimento de Deus
O Espírito Santo, ele capacita a todos, independente da cultura, do nível cultural que tem, do nível acadêmico que tem. A pessoa, através da leitura da Bíblia, desde o mais simples até o mais letrado, ele tem condições de conhecer a vontade de Deus. Os discípulos é um exemplo disso. Quase todos ali tinham muito pouco estudo. Você vê ele, Pedro, era um bruto, né? E outros mais, e eles compreendiam através da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eles compreendiam as verdades bíblicas. Por quê? Porque o Espírito Santo agia neles e dava iluminação, dava entendimento para que eles pudessem compreender a palavra de Deus. Por isso que eu digo que hoje todos nós, independente de aqueles que estão nos assistindo aqui, né, se você tem pouco ou muito estudo, a palavra de Deus é para todos. O Espírito Santo nos guia a ela e nos dá luz suficiente para nós encontrarmos nela o caminho da salvação. É o Espírito, né? É o Espírito. Que atua através da palavra que Ele mesmo inspirou para transformar vidas. É o caminho que Ele usa para transformar uma vida que pode estar perdida, mas Ele salva essa vida através da palavra. Ou seja, aqui um detalhe importante que temos que destacar é que o Espírito Santo não atua sozinho. Vamos dizer desse jeito para aclarar esse ponto aí. Ele atua, age através da palavra de Deus. Porque é a palavra que foi revelada por Ele para transformar a vida de uma pessoa. Então, se eu posso estar possivelmente em um problema bem maior, bem difícil, meus pecados podem ser muitos, mas a palavra, com o Espírito Santo, pode transformar meu coração. Agora, o que a gente pode encontrar no livro de Atos como o resultado disso, né? Por exemplo, a gente está explorando aqui a atuação do Espírito Santo, mas principalmente pegando o livro de Atos como referência e trazendo para a nossa vida aqui, nessa semana. A gente pode ver alguns resultados que aconteceram naquela época, algumas situações que a gente pode perceber, por exemplo, no que diz respeito a questões culturais e outros caminhos também que foram mudados, ou pessoas que tiveram situações da vida ou uma visão de vida diferente por causa da atuação do Espírito Santo, pastor Josias? Com certeza, né? Nós vemos, assim, já até foi colocado aqui alguns exemplos aí, né, de pessoas que, através da atuação do Espírito Santo, relacionado também à palavra de Deus ali, elas tiveram a sua vida transformada. Nós vemos ali o caso, aqui foi colocado aqui o caso do etíope, né? Temos aqui, né, o carcereiro de Filipos, que era ali um funcionário público romano de classe média. Ele tinha, né, a sua cultura, né? E ele ali, ao ver, né, o Espírito Santo trabalhando ali na vida de Paulo, ele então, né, se converte, ele tem a sua vida transformada, né, pelo poder do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, ele nos traz ali, aliás, os evangelhos também, né, nos trazem ali várias situações onde, né, o poder do Espírito Santo transforma a vida de pessoas. E nós acreditamos que isso acontece até os dias de hoje. E aqui é sempre colocado aqui no nosso meio, aqui como Novo Tempo, né? Nós temos aqui vários apresentadores, vários pastores, e muitas pessoas têm tido a sua vida transformada quando tem contato com o Novo Tempo. Seja pela TV, pela rádio, pela internet, enfim, pelos vários meios que nós temos aqui. E nós sempre temos colocado aqui para nós, aqui como líderes, como os pastores aqui do Novo Tempo, que essa transformação de vida não acontece pelo talento individual de cada um aqui. Deus usa o talento, sim, Deus usa. Mas não é a base. Não acontece porque nós temos aqui uma iluminação boa aqui nos estúdios, temos aqui boas câmeras, não é um bom cenário, não é por isso. A transformação de vidas, ela acontece única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, que foi Ele que inspirou. Amém. Então nós nos colocamos aqui apenas como o quê? Como ferramentas, como instrumentos nas mãos do Espírito Santo para transformar a vida de pessoas. É verdade. Pastor Hared, você acha que existe alguma restrição com relação ao Espírito Santo? Vamos pensar aqui, será que o Espírito Santo ele consegue agir na vida de alguém por determinadas características ou não? Eu tenho que ser alguém de pouco conhecimento? Se eu for questionador, o Espírito Santo não atua. Se uma pessoa que
que quer saber, que questiona? Ou será que o Espírito Santo ele transpõe todas as questões culturais ou questões intelectuais também? Olha, para o agir do Espírito Santo não tem barreiras. Aquele que está disposto e tem um coração disposto para atender à influência do Espírito Santo pela palavra, vai ser transformado. Ninguém que chega na presença do Espírito Santo pela palavra é o mesmo. Essa pessoa vai mudar, porque o poder do Espírito Santo não deixa a pessoa como ela está. O Espírito Santo vai transformar essa pessoa. Vai ter aí uma mudança de vida, mudança de pensamentos, mudança de gostos, mudança de móveis que fazem que a pessoa atue. Vai mudar tudo, porque é o Espírito Santo que está trabalhando nessa pessoa, mas através da palavra de Deus. Então, não é somente um detalhe, porque devemos ter muito cuidado com isso, com o detalhe de que tem muitas pessoas, em outros programas também de televisão, em muitas igrejas também, pessoas que dizem, eu tenho o poder do Espírito Santo. Nem se aproxime de mim, porque eu vou fazer assim, você vai ser impactado por o poder do Espírito Santo. Mas quando nós olharmos a Bíblia, o Espírito não age desse jeito, não age assim. O Espírito Santo trabalha por intermédio da palavra. Eu posso dizer, tenho o Espírito Santo, mas pode ser presunção. E não é o Espírito Santo de verdade atuando em mim. A evidência maior de que o Espírito Santo está trabalhando em mim é a mudança de vida. É a mudança total da existência do homem, da pessoa. Aqui na lição fala aí uma cita muito bonita que gostei da Ellen White e disse: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. E quem faz essa transformação? O poder do Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Então a gente percebe o seguinte, quando existe uma somatória do preparo da pessoa, né, do estudo da pessoa, com o agir do Espírito Santo, aí as barreiras são transpostas facilmente, né? Se eu busco a palavra de Deus, se eu me preparo, se eu estudo, se eu peço a presença do Espírito Santo, isso realmente a gente pode perceber que foi uma atuação muito grandiosa naquele momento, quanto nos dias de hoje. Pastor Josias, vamos para as suas palavras finais, para você já ir encerrando para a gente. O que você resumiria, foi a grande lição dessa semana com relação à atuação do Espírito Santo, pastor? Veja, para mim o Espírito Santo ele não tem limites de atuação. O limite que ele teria como Deus é nós que colocamos, ele respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, nós realmente teremos aí um poder, não nosso, poder vindo do Espírito Santo, para testemunhar e impactar vidas e vidas de pessoas que talvez de outra maneira não teriam condições de receber essa mensagem. Então nós não devemos perder essas oportunidades que nos chegam a cada dia. Nós nos colocar diariamente nas mãos de Deus, pedindo para que Ele nos use como instrumentos, como ferramentas em suas mãos. E assim nós vamos impactar nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos que não conhecem a Jesus, nós nos colocando inteiramente à disposição do Espírito Santo. Essa é a limitação que ele tem. Nós não nos colocamos à disposição. Pastor Hared, suas palavras. É importante lembrar que quando nós testemunhamos por Jesus, nós estamos cooperando com o Espírito Santo. Porque é a obra do Espírito Santo nessa terra conquistar corações para Jesus. Nós estamos unindo ao trabalho dele. Então, quando nós vamos testemunhar aos nossos amigos, a alguém que nós conhecemos, não estamos sozinhos. É o Espírito Santo que está ali conosco para nos capacitar, colocar palavras na nossa boca, falar para essa pessoa.
Tá joia. Eu agradeço mais uma vez o pastor Josias, pastor Hared também por participarem aqui. Quem sabe em outro momento a gente se encontra também no Lições da Bíblia. E lembrando que na próxima semana o nosso tema será um pouco diferente, mas engloba tudo que a gente já falou até agora, possibilidades ilimitadas. Quando Deus age na vida do ser humano, Ele abre possibilidades que nós não podemos imaginar quais são. Que Deus continue abençoando a sua vida. Lembrando a você que se você quiser também ter na sua casa o estudo que nós estamos apresentando aqui, através do biblia.com.br, ou também você pode entrar em contato com a gente através do cpb.com.br. Que Deus abençoe muito você. Até a próxima semana em mais um programa Lições da Bíblia. Nos encontramos lá. Até mais.